É isso aí, gente. Estamos de volta para a foto do dia, né? Fechando o programa de hoje com chave de ouro. Sempre muito bem acompanhado aqui pelo Vanderlei Pérez e pelo pastor Tiago, que hoje tem uma missão importante. Ambos vão ter que desvendar aí a história do Transporte Futebol Clube. É Transporte Futebol Clube mesmo, Vanderlei? Transporte Futebol Transporte Futebol. Pastor Tiago, você sabia que Teresópolis já teve um time chamado Transporte Futebol Clube? Rapaz, eu tô querendo saber a origem do nome por conta disso. Por que Transporte Futebol Clube? O transporte, ele tinha ali o campo do transporte, é curioso, inclusive, onde ficavam os campos dessas equipes de futebol antigas, né? E o campo do transporte ficava onde hoje está a garagem da aviação Teresópolis, na beira do rio. Olha! Ali a garagem, o espaço é grande, né? Ali, hoje a garagem ocupa vários terrenos, mas o terreno do campo, o campo era na beira do rio. Na beira do rio, e o pessoal não gostava muito de jogar bola no transporte, não. Porque a bola caía no rio. É horrível. Quem joga bola nesse lugar, você sabe que é horrível. Tinha pegar a bola. O gandula especializado em rio, né? Que o cara que ia lá para pegar a bola, e às vezes a bola... Não era quem isolava não, né? E às vezes... Não, isso não é, não. E às vezes a bola tinha que... O cara tinha que nadar mesmo, porque a correnteza levava a água, a bola tinha que buscar, né? E o transporte, a origem dele, certamente que vem em função do transporte. Teresópolis tem uma ligação muito grande com a questão do transporte, em função do transporte da agricultura para o interior, né? A produção agrícola tinha que ir para o Rio, e tinha muita gente que mexia com caminhão nesses anos 40, 50. Eram as pessoas assim bem-sucedidas, né? Os empreendedores. Quem tinha um caminhão podendo fazer 2, 3 viagens ao Rio, passando por Petrópolis, aquela aventura já enxergava toda, nessa coisa da logística, era um cara bem né? sucedido, né? Era um cara que conseguia fazer o seu negócio florescer, né? Os bons negócios da época estavam ligados ao transporte. E o time do transporte, a gente vai ver aí, o escudo do transporte tinha um caminhãozinho carregando uma bola. Muito legal, né? É interessantíssimo. Deve ser o único. Então, não, e o bacana também, gente, assim, né, que a gente precisa salientar isso, por isso que a participação do Vanderlei aqui é tão valorosa, porque foi a partir de uma demanda lá do Facebook, né, Vanderlei? De uma pessoa que assistiu e falou assim, poxa, será que o Vanderlei tem alguma coisa relacionada ao transporte? E fez o pedido ao Vanderlei, o Vanderlei foi lá nas caixas de foto dele e achou. Eu tinha, mas não sabia que tinha, porque a gente vai, ao contrário de alguns pesquisadores que vão buscar as fotografias, eu também sempre busquei fotografia para o jornal e para minhas pesquisas, mas eu tive a sorte de já comprar alguns acervos montados. Já montados. Então eu adquiri 2 acervos fantásticos, o acervo do Osíris, que é um escritor teresopolitano, escreveu 8 livros da história da cidade, foi uma figura fantástica da cidade, um cara que influencia muito. Ele atuou muito também junto à prefeitura, como chefe de divisão de jardins, foi chefe da divisão de planejamento, foi um cara que conhecia muito a cidade, então ele tinha muita informação. E o Varejão, que era um colecionador de coisas, né? Então, colecionava tudo, né? O Varejão, curiosamente, colecionador compulsivo. Essa imagem que a gente tem do transporte vem do fundo do Osíris. Ele, inclusive, faz a legenda da fotografia. Legal. Mas o escudo do time, quem tem é o Varejão. É o Varejão. Né? Então você pegou os dois, né? Ele tem isso porque o Varejão colecionava. É coisa de colecionador, né? Ele colecionava timbrados de empresas e de entidades. Então tem lá, ele tem uma pasta, que é uma pasta que está comigo, com os timbres, chamava de timbre, né, que é aquela no papel. Que é a marca do papel. A marca com o endereço, o bairro e tal, e a finalidade dos times de futebol. Então lá, logo de Bom Retiro, o Teresópolis, Flamenguinho, Várzea, Olaria, tudo que você pode imaginar que time que já existiu em Teresópolis, de empresas também, do Parque Nacional, das empresas dos anos 30, 20, 10, sob a gestão de pessoas diferentes. Essa empresa é de tal pessoa, mas vai ter um timbrado lá, que é o papel que mostra timbre, outra coisa. Que mostra que aquela empresa foi de tal pessoa uma certa época. E era muito comum também, legal o Vanderlei falar isso, que no timbrado era muito comum colocar lá direção, né? Que era a direção de presidente e tal, direção tal, que era para personificar mesmo aquela empresa, né? E a primeira formação desse transporte é curiosa. Nós temos a foto? Está aqui, já está na tela já, ó. Já está aberta aí. Olha quem está nessa foto aí. Gente, eu duvido que o pessoal encontre em casa aí, mas eu achei de cara, né, Vanderlei? Eu achei de cara. O Anderson matou 2 ali logo de início. De cara, né? Esses agachados aí, esses ajoelhados, são o Paiva, Valdir e José Granito. Não são tão conhecidos. Mas de pé, à esquerda, a gente tem o Virgílio Zampini, professor Eugênio Fraga, conhecidíssimo, Alfredinho Tabira, o Eduardinho Nascimento, aquele de bigodinho pai ali, do né? Paulinho Nascimento, pai do Paulinho também está na cara. Né? Exato.
E o Lúcio Algorta, aliás, o Paulinho Nascimento, essa fotografia é de 39, o Paulinho Nascimento nasceu em 36, né? Está com seus 80 anos. Então, um abraço, Paulinho, um companheiro da gente, uma boa memória, está sempre ligado aqui na gente. O Lúcio Algorta e o Pedro Jaara. Olha o nosso prefeito aí, né? Gente. Olha o Pedrão aí. Ele está em cima daquele terceiro agachado, né? É. Depois o Zé Barbosa, que era o presidente do clube, o Picolé, Manuel Manduca e o Jofre, que era conhecido como nome assim, Picolé, Manduca, e geralmente são os craques. Bolão, azeitona, cadê? E geralmente são os craques, né? Agora, o Pedro ficou muito característico, né? Essa cara de emburrado dele sempre aqui, ó, gente, aqui, ó. O Pedro tá aqui, ó. Essa cara de emburrado dele aqui. E ontem, quando eu mostrei essa fotografia para o Valdair, eu identifiquei esse último, pela legenda, como sendo o tal do alfaiate. O alfaiate, ele né? falou assim, eu conheci o alfaiate, mas ele não andava, ele já usava cadeira de rodas. O Valdair conheceu, o Valdair, hein? Conheceu ele um pouquinho depois, quando ele já não andava mais, já não andava nem com muletas. Legal. Então, na fotografia, ele aparece apoiado ali por um... E o alfaiate era tipo um cartola, né, do time ali, era um cara que dava uma... Exatamente, uma eminência parda no time dele, era um cara ali, né? E aí tem também, é uma solicitação de alguém que está fazendo uma pesquisa para algum trabalho escolar ou algum trabalho que ele pretende, ele não identificou para mim, o escudo. Acho que quem tem a imagem do escudo, acho que tem a segunda imagem também, aí. O escudo do transporte. É o caminhãozinho. O caminhãozinho com a bola gigante em cima. Olha que coisa bonita, né? gente. E aí, na sequência, a gente tem outras imagens curiosas do transporte. A gente pode mostrar. Aí está aí. Os aí timbrados. A coleção do Varejão. Tá ele cortava, está o timbrado do Bom Retiro, transporte, e são vários outros, né? Na sequência da imagem. Está aí a legenda que o Osiris fez para essa fotografia. A legenda está escrita com a letra do Osiris e depois ele datilografou. E curioso, na datilografia, quem fez para ele errou 39 por 37, porque o 9 está muito parecido com o 7 na grafia. E aí a gente tem que ter essas pegadinhas, né? Mas é 37. Mas o que vale é o que está escrito. Sempre vale. Mas é falar 39, né? Uma homenagem ao nosso prefeito, não vale o que está escrito. Foi sem querer esse trocadilho aí, mas o que vale está escrito. O que estava datilografado não está valendo tanto. Deu delay aqui. No e esse daí é o transporte também? O mesmo transporte, com T, né? Olha, rapaz, olha o uniforme. Os caras imponentes. Pastor, aí, tu tinha coragem de usar um uniforme desse, pastor? Rapaz, eu vou falar que em homenagem ao meu nome, T de Thiago, eu usaria. Pixelificado. Parece quase um tal franciscano, rapaz. Rapaz, já era uma homenagem já. Olha o naipe do treinador, né, gente? Olha a calça. Olha as bermudinhas dos caras, meu irmão. Olha as bermudinhas dos caras. Olha aquilo ali, rapaz. Seu Pedro Jaara, coitado, seu Pedro Jaara. O Pedro tá aí, né? Tá aqui, ó. Tentado ao pudor, tá ali, não? Olha lá. E o time era bom, tá? O time fazia sucesso aí, inclusive nas torcidas aí, era legal, né? Mas é interessante. Então, eu acho que a gente tem que sempre que... Primeiro, eu já disse outras vezes, provoquem a gente, façam pedidos. Isso. Se a gente tiver, a gente vai procurar. E se encontrar, a gente vai fazer questão de compartilhar e levantar essa pesquisa, porque é a partir do interesse das pessoas que a gente faz a pesquisa, né, que a gente faz esse trabalho. E sempre homenageando esses guardadores, né? Esses guardadores de coisas antigas, né? O Varejão é uma figura fantástica, merece sempre ser lembrado, homenageado, porque essa fotografia agora que o Ricardo colocou, é interessante, está aí o transporte, uma confraternização num jogo que ele teve com o River. Está aí, outro time. Olha. Que jogou aqui na cidade também. Então, aí tá aí o River Osiris. Contra transporte, tá vendo? O Osiris é esse segundo aí, da esquerda para a direita. O Boca deve estar na arquibancada esperando o Boca Juniors lá. Mas é interessante essa ideia da preservação da cultura, como você está falando, até trazer para o pessoal que quem tiver isso. Porque eu estava lendo esses dias o Vargas Llosa, que fala sobre a civilização espetáculo, e vai dizer como a nossa sociedade é uma civilização espetáculo hoje. A cultura do entretenimento é uma cultura que, infelizmente, deixou e está deixando a derrocada a questão da cultura do passado. A gente vê, por exemplo, a situação de momentos. A gente quer aquilo que uma cultura promove para o momento, não a extensão de uma cultura de memória, não a extensão de uma cultura que preserve a identidade. Então, a gente tem manchas na nossa cultura atual que fica a se pensar o que a gente vai deixar para a posteridade, o que a gente vai deixar lá para frente, o que a nossa geração vai deixar lá para frente. Será que uma série de escândalos políticos? Será que a gente vai deixar uma falta de estabilidade econômica?
Qual é a história que a gente vai deixar para a nossa posteridade? É algo que a gente deve pensar sobre isso. Hoje o público tem uma sede pela desgraça, né? Então você vai ver os programas, essas coisas da Atena, Gugu, Faustão. Que não tem nada a ver com jornalismo, ruim, né? Inclusive. Isso não é jornalismo, isso não é notícia. Gastar tempo com isso é muito ruim. Mas é o que tem público hoje, porque a sociedade ela não conhece o que é bom, né? O Capiba dizia que, quando disseram, numa vez que ele estava presente, e disseram, poxa vida, quem gosta de osso é cachorro. Ele disse, não, cachorro gosta de carne, é que só dá um osso para ele. É isso mesmo, é verdade. E o povo está muito acostumado a essa coisa ruim. E as pessoas estão só dando coisa ruim nesse espetáculo que virou a televisão, que virou a notícia. Um jornalismo de escândalo, jornalismo onde... E aí que entra o Estado. E aí é para isso que nós temos deputados, é para isso que a gente tem que preservar na programação das redes a produção nacional de qualidade, os documentários. Não ideológicas, né? Produções que viram ideológico e que só quer vender um peixe, mas não quer abrir a extensão do pensamento e realmente trazer cultura. Às vezes a gente fica pensando sobre a democratização da cultura, mas o que existe nessa ideia de democratização da cultura é uma banalização da cultura. Sim. Então, ou seja, as pessoas hoje, elas têm uma cultura perceptível, têm literatura que é uma literatura universal, que tem domínio público hoje, não é difícil, mas quem é que está disposto, eu não estou querendo menosprezar em absoluto, mas quem é que está disposto em ler um Tolstói se você pode acompanhar um youtuber da vida? Quem é que está disposto a pegar uma ideia onde o pensamento é um pensamento mais rebuscado, que você tem que ler aquilo dali, você tem que ruminar aquela ideia, você tem que repensar a projeção, você tem que contextualizar. Para que a gente vai fazer isso se a cultura do entretenimento é uma cultura que promove a ideia do imediatismo, de vou resolver para você. É rápido, é instantâneo. Isso é preocupante, que instantâneo. Isso está, inclusive, nas formações profissionais, né? Total. A gente encontra hoje, por exemplo, no ensino superior, né, na academia, que deveria ser um espaço para isso, que o pastor falou, né, de reflexão, né, de compreensão total das obras, a cultura dos resumos, das apostilas. Né? Ctrl-C, Ctrl-V. E aí não é a cultura isso, do Ctrl-C. Né? E aí, você leu Platão? Não, eu li um resumo. Não, tem que ler. E aí, o que vai acontecendo? Você vai vivendo a projeção dos pensamentos de outra pessoa e de contextualizações. Porque o resumo não é o autor, é Exato. Alguém vendo aquele autor. E vendo sob a ótica do campo dele, do lugar que ele vive, da política que gerencia a cabeça dele. Então, por isso que a gente vê que a propagação ideológica ela é muito forte. A propagação ideológica está no filme, a propagação ideológica está na série, está no jornal, está no livro que você lê, quando lê, que são livros, às vezes, que são livretos, porque ninguém quer mais ler em absoluto. Então, você pega isso tudo, é lógico que a gente vai dizer, e aí... pensadores atuais dizem, não podemos dizer que nunca se leu tanto como hoje. Porque é verdade que a gente lê pra caramba. Você pega o WhatsApp, você está toda hora lendo, você lê o Facebook, mas aquela ideia de uma cultura de informação, de entretenimento, de volume, uma cultura de informação com entretenimento para pessoas sem informações. E quando eu percebo uma cultura de informação, que é a cultura do entretenimento, e eu não tenho formação, eu sou uma absorção. E aí eu recebo o carimbo do mecânico, do robótico. Eu vou me reproduzindo à maneira das ideologias de pessoas que taxativamente dizem, eu tenho que ser assim, e você tem que ser assim, porque é dessa maneira que o mundo se toca hoje. A gente precisa ruminar ideias. Nós temos aí um exemplo de como a gente é vulnerável a essas questões, é a própria questão da rede social. Quando a rede social veio, quando as pessoas começaram a digitar no teclado que antes já não escreviam no papel, né, a primeira percepção é de que a palavra escrita estava se perdendo. E a partir dali que nós voltamos a escrever. Né? E as pessoas estão voltando a aprender a escrever e até aprender a ler a partir dessa nova ferramenta que seria a que vinha para condenar a escrita, para destruir a escrita. Então, é um modelo diferente. Mas aí vem a malandragem junto. Aí você vai ver no Facebook, que é a nossa rede social mais conhecida, você vai ter lá os blogs de notícias falsas, ou de notícias escandalosas, de espetaculosas, ou de mentiras, que são as campeãs de acesso. Ou seja, as pessoas pegam uma mentira, a mulher do Lula não morreu. E aquilo ali vai dar mais, vai ser um hit. É isso aí. Não é. E as pessoas querem isso, as pessoas querem coisas ruins, querem mentira. As pessoas têm uma avidez. Você deve lembrar de um episódio nosso aqui no Jovem Vanderlei, ele lembra disso muito bem, né? Em que eu tive que dar... fiz entrevistas, né? Eu dei entrevistas a canais de comunicação dos Estados Unidos e da Espanha,
desmentindo... Do cachorro, né? Primeiro o cachorro e depois desmentindo, porque um canal americano ligou, pediu, né, que tivesse alguém que falasse inglês para que pudesse falar com eles, desmentindo, porque lá chegaram a notícia que as pessoas estavam ressuscitando no Campo Grande, entendeu? Tô falando sério, cara. Então, e aquilo ali ganhou tanta repercussão na internet, pegaram uma capa do diário, né, falsificaram a capa do diário, fizeram como se pessoas estão ressuscitando lá e que foi chegar lá nos Estados Unidos. Aí o cara de lá, não, peraí, temos que procurar alguma coisa. Mas é fruto desse mundo globalizado onde as coisas chegam. Né? Mas então, essa cultura de entretenimento é uma cultura que provoca a fuga da realidade. Porque a gente está em constante fuga da realidade. O que é uma rede social? A rede social nada mais é do que esse mundo plástico, esse mundo lúdico, idealizado, que eu construo e que eu tenho que saber se a minha aceitação está boa a partir das curtidas, a partir das compartilhamentos que eu tenho, e aí a minha sociedade, a minha vida gera. O entretenimento está aí na questão do cachorro, né? Que alguém fez uma comparação, que o cachorro ficava lá em cima da... a história do famoso cachorro que né? não saía do lado do túmulo do dono, né? O dono tinha morrido lá na posse. Alguém inventou essa história. Botou na imprensa. Botou na imprensa. Na imprensa escrita. Ó, não foi imprensa daqui grande, tá? Saiu na imprensa grande aqui, né? A agência de notícia é grande. E depois eu tive que ir lá desmentir. E o cachorro era do coveiro. O cachorro era do coveiro. Ele não saía de lá porque ele estava do lado do dono que estava trabalhando. Mas isso aí o mundo inteiro tomou conhecimento dessa história do cachorro. Agência AFP, gente. A AFP é uma agência espanhola de notícia. É uma das maiores do mundo. Fica só atrás da Reuters, né, que é francesa, que é a maior do mundo. Mas a AFP tampou lá na capa deles lá, cachorro, caramelo, segue dono até. Tinha dono, né? Tinha nome. Mas nome. Então, é descontextualizado, mas é prova dessa civilização de espetáculo, onde a palavra tem sido colocada em detrimento, porque som e imagem vale muito mais e vem muito mais a conta. Visual é muito melhor. Visual, você vê um cachorro, você vê aquilo, você lê uma simples frase, aquilo já gera um impacto, porque o que falou mais alto não foi a frase, foi a imagem. A imagem te suscitou a esperança de, uau, que história é essa? Como é que pode? E quando, na verdade, a informação mais importante para o mundo e para a gente daquela tragédia de 2011 era a agressão ambiental. Era o fato de aquelas pessoas estarem morando dentro do rio e debaixo dos morros, colocadas lá por políticos. É isso mesmo. Que deram, inclusive, títulos de propriedade. E a reboque disso, você veio as pessoas que colocaram essas pessoas lá e pessoas que morreram lá, essas pessoas que exploravam as pessoas que morreram na tragédia, ganhando casa para morar em Hermitage. É verdade. Elas não moravam na área de risco. Elas tinham casa para aluguel. E foram premiadas, porque afinal de contas elas tinham uma conta de luz com o nome delas numa casa que foi perdida na tragédia. Ou seja, essa era a nossa discussão. Isso deveria estar sendo discutido. Esse era o nosso aprendizado da tragédia, né? A tragédia tinha que ter ensinado para a gente, ela tentou ensinar, a gente não quis aprender, de que o rio você tem que guardar o local da passagem das águas, que ela vai um dia precisar passar por aquele vale, né? Então, ou seja, a proteção dos vales, a preocupação de não construir debaixo dos morros e a punição de político que promove esse tipo de ocupação, que manda as pessoas morarem em área de risco, porque elas precisam dessas pessoas vulneráveis para poder vender o favor e cobrar depois a conta, né? E cobram, a cada eleição, cobram a conta, tanto que estão aí sempre elegendo e se reelegendo. Né? Então, a tragédia, a gente perdeu uma grande oportunidade de aprender com a tragédia de 2011, mas nós ficamos desviados com o olhar para o cachorro caramelo, para a questão do entretenimento. Mas é por isso que o Nietzsche está certo quando ele fala sobre a falta de envolvimento com a tragédia, com o trágico. A tragédia que compõe a ideia de dor, de sofrimento, da realidade, do plano existencial que é doído, não é fácil viver, não é fácil crescer, não é fácil amadurecer, não é fácil. Então, o que a gente faz? Já que não é fácil, eu fujo dessa realidade criando um mundo idealista, ideal, paralelo, lúdico. Então, essa ideia da tragédia e do envolvimento da tragédia é que faz a gente perceber as coisas tal como elas são. Não fantasia, não cria maquiagem, não bota um reboquinho ali, não, olha para as coisas tais como elas são. E aí o que falta, e aí a gente vai para vários setores da cultura, que aí seria a ideia da história, a ideia do jornalismo, a ideia das redes sociais, da memória, das grandes mídias, da memória. Grandes coisas hoje
de aprender a lidar com aquilo que é real, com um pano existencial. Não é fácil viver. Jesus já vai dizer para a gente o quê? No mundo você vai ter aflições, mas tenha um bom ânimo. Ele não disse, é tranquilo, é cheio de rosinha, vem comigo azul, que nós vamos... Não, de boa. pelo contrário. Não falou isso. Não, quem disse isso é a teologia da prosperidade. Jesus não. Jesus nunca falou desse negócio. Ele disse, vai ter aflição, vai ser difícil, se envolva com o ambiente da tragédia, mas cresça. Você vai se desenvolver, você vai ser um alguém dentro desse trajeto. Você vai deixar de ser menino, infante, mimado, para ser alguém nessa trajetória e asseverar a sua individualidade. Falta isso, a memória ajuda a gente. Ajuda, né? Ajuda, né, chefe? A memória o conhecimento é a base de tudo, né? Você verdade. precisa conhecer para entender as coisas, né? E nós fugimos dessa necessidade nossa. E nós temos hoje uma ferramenta fantástica, que nós temos hoje a informação globalizada. Antes, nós dependíamos de um conglomerado de informação que dizia para onde a gente tinha que caminhar. Tinha aquele cara que escrevia um editorial, um texto dentro, ele entendia o mundo e passava uma mensagem para a gente, para as pessoas mais bem informadas se guiarem, né? Hoje você pode se informar no celular, no Zap, de forma mais simples. Mas é preciso que você tenha discernimento de como. Agora tem que saber de onde, encontrar essa informação. Tem que saber onde. Nós estamos perdendo Por isso que a gente precisa preservar o nosso conteúdo. A forma não tem problema. Agora, o conteúdo é importante demais. Aqui, antes de terminar, deixa eu só mandar um abraço que eu ia mandar. Eliseu e família lá, mandar um abraço pro Eliseu e pra família. Eliseu é o barbeiro, olha só, meu cabelo como é que tá aqui lá. Rapaz, olha tá aí. Legal, então Eliseu, obrigado, tá? Ele até falou assim, tu vai pra televisão agora assim, vou. Assim, peraí que aí botou um som de coisa no cabelo aqui. Aí, tá vendo? Tá duro. O cabelo tá duro, não mexe. Eu mexi tudo que eu tenho jeito, o cabelo não mexe. Eliseu, chamava laqueide primeiro. Tá cuidando, né? Eliseu, tá cuidando bonito. Aí, parabéns, amigo, parabéns. Pastor, obrigado pela participação aí. Obrigado, muito bom estar com vocês. Sempre muito bom. Semana que vem a gente não tá junto, porque eu tô viajando, né? Mas então, eu também estou em viagem missionária. Então eu também, eu estou na viagem missionária também. Eu acho que o dele é Miguel. O meu é verdade. Vanderlei, semana que vem vamos dar uma pausa, mas amanhã tem trabalho, né? Voltamos? Amanhã estamos juntos. A Casa da Árvore fica para o sábado e domingo. Fica para outro sábado. Deixa sábado e domingo, depois faz Casa da Árvore. Né? E para você que está aí, muito obrigado pela sua participação. Lembrando que amanhã tem mais, a partir das 10 horas da manhã, na nossa edição ao vivo. Amanhã, o último dia, né, dessa nossa passagem gostosa pelo mundo do chocolate. Vamos receber várias empresas que também estarão na festa do chocolate. E, é claro, né, também os nossos convidados mais que especiais, que nós recebemos aqui diariamente, que temos muito prazer em levar até você, teresopolitano. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã tem mais. Grande beijo e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento: Hospital São José. Tudo pela vida. E Segue Rio Gás Natural Canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida.